No dia 4 de agosto, uma forte explosão na cidade de Beirute, no Líbano, arrasou a principal área portuária e comercial da cidade. O que a gestão de projetos pode nos ensinar a respeito do que aconteceu? Vamos bater um papo sobre isso? Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Abade, que é o canal que trata de assuntos de gestão de projetos de TI e consultoria. Esse mesmo vídeo também tem uma versão em inglês, que você pode acessar clicando no card que aparece aqui. E também tem uma versão em espanhol, que você pode acessar clicando neste outro card que vai aparecer aqui. Também te peço que não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de quando tem um vídeo novo e de divulgar para os seus amigos. Me segue nas redes sociais, use os links que estão na descrição desse vídeo e saiba que eu estou muito agradecido de verdade se você fizer isso. Muito obrigado. Bom, nesse vídeo falaremos sobre a explosão que aconteceu no dia 4 de agosto de 2020 em Beirute. O vídeo demorou um pouco, eu sei, quase uma semana, mas porque esse canal é um canal de credibilidade. E eu prefiro comentar os fatos sem especulações. Também não vamos comentar sobre a culpa da explosão. Isso é trabalho das equipes que devem apurar os responsáveis. Isso é trabalho da polícia. Se quiser ir direto ao ponto onde explico tecnicamente a questão de risco, clique aqui nesse minuto que está aparecendo na sua tela. Mas eu te aconselho a ficar e olhar a informação de contexto que vai ser passada. Isso também é importante. Bom, vamos falar do assunto. Hoje em dia, é fácil alguém olhar para o que aconteceu em Beirute e dizer: "Ah, mas essa tragédia podia ter sido evitada." Mas será que é tão simples assim? Será que toda tragédia é tão fácil de ser evitada? Olha, isso não é o que eu vi em minha experiência gerenciando riscos de projetos muito complexos há mais de 15 anos. Bom, vamos falar um pouco sobre a região e sobre o país? Vamos começar falando um pouco sobre o contexto. O Líbano é um país do Oriente Médio, com uma história complicada nos últimos anos. Em 1948, logo após a independência de Israel, o Líbano juntou-se a uma coalizão de 9 países numa guerra para destruir Israel, de onde Israel saiu vitorioso, ocupando algumas áreas no sul do Líbano. Em 1975, após muita luta por paz, o Líbano, de maioria muçulmana, mas com problemas internos, entrou em guerra civil, devido à influência no governo de diversos grupos religiosos. Bom, o que aconteceu? A guerra durou 15 anos e meio, destruindo completamente o país, que ainda por cima contou com uma invasão síria, da qual libertou somente em 2005. Bom, e para complicar ainda mais os conflitos patrocinados por Israel no sul do seu território, cessaram apenas no ano 2000. Bom, apesar disso, Israel volta a atacar seu território em 2006, para atacar o grupo Hezbollah, que na ocasião tinha se envolvido em ataques contra Israel. Hoje em dia, o Líbano é um país estável, mas o governo ainda recebe certa influência do Hezbollah, e isso faz com que existam ainda atritos com Israel. Mas esse não é o pior problema que o Líbano enfrenta nos dias atuais. Sua vizinha, logo ao norte, a Síria, está enfrentando uma guerra civil contra o ISIS, um grupo jihadista que patrocina o terror e ao qual pertencia uma grande carga de nitrato de amônia, apreendida pelo Líbano mesmo em 2014, vinda de um navio russo que estava passando pelo local. Essa carga, que estava retida no porto, era destinada à fabricação de bombas pelo grupo terrorista ISIS, mas foi confiscada e armazenada no porto de Beirute até que se destinasse corretamente seu conteúdo. Bom, é importante esclarecer que nitrato de amônia não é usado somente para fins militares. Ele também é usado para outras atividades, e principalmente para a produção de fertilizantes. Se você, que está me assistindo aqui nesse canal, vive numa zona rural de algum país, provavelmente sua cidade não vai explodir, pode ficar tranquilo, só porque tem nitrato de amônia ali armazenado. Sendo assim, a gente tem que analisar o seguinte:
A maneira de tratar o nitrato de amônia ao longo dos anos, mais o fato de ter sido armazenado ali em um local com alto número de comércios e escritórios, foi claramente um exemplo de falta de gestão de riscos, que é o tema desse vídeo aqui nesse canal. E aqui eu quero compartilhar com vocês 4 pontos da minha experiência que claramente poderiam evitar essa tragédia. Vamos falar um pouco sobre riscos, então? Bom, segundo o PMBOK, que é o livro que compila os conhecimentos dos gerentes de projeto, organizado pelo PMI, definimos risco como, atenção, um evento com probabilidade de ocorrer no futuro, impactando o projeto de forma negativa. Ou seja, um risco é nada mais nada menos do que uma ameaça. Claro, existem também riscos positivos, que trazem, ao invés de ameaças, oportunidades para projetos. Porém, isso daí é um assunto que eu quero tratar em um outro vídeo com mais calma com vocês, ok? Por enquanto, vamos se concentrar em um determinado tipo de risco, que é o risco do tipo ameaça. Falando um pouco sobre o risco que representa uma ameaça, temos que saber claramente que lidamos com isso a vida inteira. Não é apenas na questão profissional que você executa o gerenciamento de riscos. Fazemos isso todos os dias na nossa vida. Por exemplo, toda vez que atravessamos uma rua, você pensa naturalmente em neutralizar a ameaça de ser atropelado quando olha se está vindo algum carro, pois você está monitorando um evento que, caso aconteça, você pode ficar muito ferido. A gente sabe disso, né? Nós, gerentes de projeto, temos em nossa cabeça um roteiro bem simples para tratar riscos, que eu quero compartilhar aqui com vocês. E ainda eu estou falando somente de metodologia, não estou falando dos 4 segredinhos que eu tenho para compartilhar com vocês, que já está um pouco mais para frente. Então vamos falar o que diz a metodologia. Primeiro, deve-se determinar quais riscos podem estar presentes. No caso de atravessar a rua, você sabe que pode acontecer vários tipos de risco, como um atropelamento por um carro ou uma pessoa de bicicleta em sentido ao contrário, vindo pela mesma rua. Segundo, o que devemos fazer? Quantificar e qualificar estes riscos. No nosso exemplo da bicicleta, a gente sabe que atravessar a rua tem a probabilidade de vir um carro te atropelar é muito maior do que o de uma bicicleta. E pior ainda se o carro te pega. Ele te faz muito mais dano do que a bicicleta. Então, dizemos normalmente que o risco de um carro te atropelar é existente igual ao risco de uma bicicleta te atropelar. Porém, ele é muito mais impactante, causa muito mais problema para você do que o risco da bicicleta. Terceiro, a gente tem que preparar um plano de resposta para cada risco. E nesse caso da bicicleta ou do carro, na hora que você vai atravessar a rua, o plano é o mesmo, olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. Bom, no caso da explosão em Beirute, o potencial de destruição do material armazenado era enorme e provavelmente algum gestor fez o seguinte cálculo: basta seguir alguns requisitos básicos de armazenamento, gerenciar estes riscos e ninguém vai se ferir. Lembra, foram 5 anos sem nenhuma incidência, eles nunca tiveram problema ali. Mas o que pode ter dado errado? E é aí que eu quero compartilhar essa minha experiência aprendida aí em quase 20 anos aí de gestão de projetos, tá? Eu trago para você 4 práticas de gerenciamento de riscos que tem que ser seguida por qualquer gestor de projetos, ok? Normalmente, quando estamos nas primeiras semanas de um projeto, estamos empolgados, identificamos todos os riscos, chamamos todas as pessoas do departamento e mostramos nossa planilha de riscos. Porém, estamos tão empolgados com o enorme número de coisas para fazer que pensamos superficialmente em como vamos tratar cada um desses riscos. Depois, passam-se semanas e ninguém mais olha aquele registro de riscos. Aquilo é um documento que ficou esquecido em uma pasta do computador de alguém. Bom, como eu faço para não cair nessa armadilha e como evitar esse tipo de erro? Aí seguem os 4 passos. Primeiro, quando for escrever os riscos, sempre procure os especialistas e peça participação da equipe. Seja humilde, traga as pessoas para participar. Você não sabe tudo. Sempre tem alguém que pode contribuir com um outro olhar para um problema a resolver. Segundo, quando for analisar o risco, recorra sempre aos 5 porquês. Essa é uma prática muito comum no sistema Lean da Toyota, que visa buscar justamente a raiz de uma situação a ser analisada. Para fazer
Essa técnica dos 5 porquês é muito simples. Basta perguntar por que 5 vezes. Bora fazer um exemplo? Uma determinada máquina pode ficar sem energia. Isso é um risco. Você pergunta, por quê? Bom, a pessoa vai te responder, porque a companhia elétrica às vezes falha e não temos geradores. Aí você faz outro porquê. Por que não temos geradores? Bom, você pode ter resposta, porque obter um gerador é caro. E você vem com outro porquê. Por que não podemos alugar um? E geralmente, nesse ponto, no 4 ou no 5º porquê, já não existe mais resposta. A resposta geralmente é a própria solução do problema. Nesse caso seria alugar um gerador. Então, para um risco de não ter energia elétrica, você pode alugar um gerador. Essa é a melhor maneira de tratar o risco. Terceiro, é importantíssimo revisar os riscos semanalmente. Toda semana, envolver o máximo número de pessoas e olhar o registro de riscos e identificar. Existem riscos novos? Existem riscos que não devemos mais nos preocupar? Existem maneiras novas de nos antecipar a algum risco? O que funciona muito para mim, pelo menos, isso daí é um conselho que eu deixo para vocês, é colocar essa parte de riscos na reunião de status semanal de projeto. Mas coloca na parte inicial, sempre antes de falar da parte de cronograma e de custos, pois todo mundo presta atenção a estas partes e esquecem do resto. Ou pior, ficam checando suas redes sociais em plena reunião de status depois que se falam desses pontos de cronograma e de custos. Então, muita atenção. Quarto ponto e final. Ser muito transparente e expor todos os riscos até o mais alto nível da empresa. As pessoas sempre se preocupam mais com a sua própria imagem e em manter o seu emprego em primeiro lugar. Expor os riscos até o mais alto nível vai gerar uma preocupação generalizada de que cada risco está sendo tratado corretamente. E aí, estes são os 4 pontos. Conclusão. A tragédia de Beirute poderia ter sido evitada se esses conceitos acima fossem praticados pelos gestores deste depósito de nitrato de amônia. Muitas vidas poderiam ter sido poupadas se mais profundidade, constância, comunicação e principalmente transparência fossem valores internalizados pela gestão deste armazém. Recapitulando então, quais são os 4 pontos? Primeiro, participação da equipe. Segundo, 5 porquês. Terceiro, revisar semanalmente. Quarto, transparência e exposição. Pense nisso em seus projetos e não esqueça de deixar seus comentários e se inscrever no canal. Grande abraço e até breve.